Que delícia de conversa! Que felicidade! Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é a Isadora, que veio conversar sobre tantas coisas interessantes para pessoas interessadas como cada um de vocês. Tudo bem, Isadora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Obrigada. Que delícia poder te reencontrar. Faz tempo, né? Faz muito tempo. A gente estava falando agora que acho que... Quantos anos? 17? Não. 15 anos. 15 anos. E muita coisa mudou, mas amei o convite. Eu fiquei muito feliz. E assim, a palavra fica repetida, mas é uma felicidade imensa reencontrar os ex-alunos. Eu lembro de você como nesse momento que eu te vejo, a mesma carinha, mesmo os olhos brilhantes, mas com certeza muita coisa aconteceu nessa jornada. Muito se passou. Muito. Mas me conta, o que é que ficou da escola para vocês, Isadora? Como é que memórias você tem? A escola, eu lembro dela agitada, como um lugar de muitos despertares, eu diria, assim, tanto adolescência, né, toda aquela vivacidade, muitos amigos, eu fiz amigas pra vida, assim, que até hoje eu tenho contato, conheci o Pedro, que hoje é meu noivo também, então lembro com muito afeto desse momento da escola. E acho que um despertar do conhecimento também, né? Claro que não todas as matérias, eu sempre fui de humanas, nunca fui de exatas. Exatas não despertou até hoje. Mas eu lembro disso, assim, mais de algumas aulas do que outras, mas na escola eu lembro muito daquele convívio, assim, que era muito central, né? O pátio e todo mundo conversando e as mesmas pessoas desde sempre, assim. Então... Assim, eu lembro das pessoas, mesmo pessoas que eu não falo, mas hoje em dia eu falo, tal pessoa estudou comigo na 5ª série, eu lembro. É interessante porque nessa escola você foi a minha primeira turma, né? Sim. Então quando você entra para o primeiro ano do ensino médio, eu chego na escola com as disciplinas de filosofia e sociologia. E é óbvio que vocês tinham colegas em outras séries, mais adiante, e que não tiveram essa vivência. Como que foi para você? Você lembra? Você tem memória como o impacto dessas duas disciplinas, as expectativas disso? Eu tenho porque foi bem no primeiro colegial, em 2019. E 2009. Eu lembro... sim, 2009. Nossa, quem me dera, né? 2019. Não, 2009. E aí eu lembro que 3 coisas muito novas aconteceram naquele ano, né? A gente começou até filosofia, sociologia e o novo acordo ortográfico naquela época. Saiu a treva de algumas palavras, né? Mas filosofia e sociologia eu lembro que me impactou e que eu gostei muito porque eram matérias que não eram decoreba, assim, né? Que eram, pelo menos, o seu modelo de aula, né? Que eu gostava muito. Que nos incentivava a pensar, a debater, a questionar mesmo, assim, né? Por que nós estamos aqui, como chegamos aqui, para onde vamos. E eu lembro muito disso, que eu gostava muito e outras pessoas, por algum motivo, né, se incomodavam também, né? Como tem adultos que se incomodam tanto com questionamentos, acho que tem adolescentes também, né? Tem essa angústia de sair da caverna, né? Exato, mito da caverna, lembro muito também. É muito interessante a gente pensar em uma escola em que isso não existia, né? Dá um estranhamento, né? Dá um estranhamento. Alguns alunos não tiveram essa oportunidade, né? Sim, e que, pelo menos para mim, impactou muito, assim, no meu modo de pensar, na minha formação, né? Pensar em alguém que não teve, eu falo, nossa, mas... E aí, na vida adulta, você... Não, nunca tive contato, né? Tem gente que nunca teve contato. Nunca teve contato, é realmente assustador. A escola, como que era essa vivência com relação às relações? Porque hoje a gente fala muito sobre bullying, a gente fala muito sobre redes sociais. E como que era essa questão? Como que as diferenças eram tratadas dentro desse espaço? Não no sentido comparativo de melhor ou pior, mas no sentido de descrição mesmo. Você tem um mapa disso? Tenho. Eu acho que as diferenças não eram bem toleradas de maneira geral, assim, né?
Eu falo isso de um lugar muito assim, né? Eu sempre fui uma menina padrão, todos esses privilégios que já sabemos, não tem problema. Mas muitas pessoas não tiveram uma vivência tão boa assim na escola, né? Assim, óbvio que eu não vou citar nomes, mas eu lembro de situações de eu olhar e falar, isso não tá certo, isso não é bom. Não tinha esse nome, tava começando ainda essa discussão de bullying, mas isso que essa pessoa tá fazendo não é legal, né? Acho que cheguei a me posicionar algumas vezes e outras me arrependo de não ter me posicionado. Também porque não sei se tinha tanto espaço assim, né? Não sei, uma vez, uma situação que eu lembro, um aluno foi e me xingou, e aí eu fui lá e bati nele, né? E aí a escola, nossa, mas você tem que conversar e tal, não é sempre... Óbvio, né, que o diálogo é sempre a melhor. Mas naquele momento era o recurso que eu tinha para lidar com aquilo, né? Então, não sei se era... se isso era conversado o suficiente, assim, de uma maneira aberta, né? Por parte da escola, acho que não. Como que a escola definiu tua escolha profissional? O que você estudou? Quais foram os caminhos ou os descaminhos da sua escolha profissional? Então, na escola, eu sempre gostei muito, né? Tive muita facilidade com línguas. Então, inglês, alemão e espanhol eram minhas melhores matérias. Depois ali, história, depois filosofia e sociologia. E aí, ladeira abaixo. As outras. E as outras. E eu sabia que eu gostava muito dessas matérias, eu queria ir para uma área de humanas, só que sempre fica aquela coisa, mas tem que escolher alguma coisa que dá dinheiro, uma coisa que me sustente, lógico, né, importante também. E aí eu comecei assim na letras, linguística, fui para história, daí, relações internacionais, só que e era RI que eu ia prestar. E eu fiz uma orientação vocacional, que no último dia estava decidido que eu ia prestar RI, as pessoas tinham que colar um papel, assim, falando que profissão que elas me visualizavam. E aí todo mundo colou direito, daí eu, mas por que direito? Nem questionei direito. Só que aí eu pensei, eu falei, nossa, será que não é melhor, mais abrangente? Seria interessante, porque eu conseguiria, de alguma maneira, unir essa facilidade, né, com as línguas, né, direito internacional, na minha cabeça, na época, com questões sociais, que também me interessavam muito, né? E aí, cursei Direito. Você fez direito? Estudou direito? Eu fiz Direito na PUC São Paulo. Que demais! Eu gostei muito. Uma faculdade incrível. A PUC é incrível, isso que eu falo, assim, eu não sei se a minha experiência teria sido a mesma se eu tivesse feito outra faculdade. E eu amei a PUC, assim, não o curso, assim, né, não amei tanto, algumas coisas sim, outras não, mas o modo de pensar que o direito me trouxe e também a própria faculdade, assim, a PUC é historicamente conhecida por um centro de luta mesmo, de resistência, e eu me envolvi com isso também na faculdade, e isso tornou a minha experiência, a minha formação completamente outra do que se eu tivesse feito outras faculdades que eu prestei, eu acho. E se tivesse feito um outro curso, com certeza. Ou melhor, se tivesse feito esse curso numa outra faculdade também, né? Exato. Que interessante. Nossa, eu não sabia, não imaginava que você tivesse feito. Não. Eu falo assim que eu não advogo mais hoje em dia, né? Na verdade, eu nunca advoguei, mas eu saí do direito, né? Eu não me encontrei tanto assim. Mas vamos lá, antes de você sair do direito, tudo a ver com filosofia, né? Muito a ver, inclusive as matérias que eu gostava mais, que foram mais nos primeiros anos, foram, né? Eu tive filosofia e sociologia na faculdade, teoria geral do Estado, que eu gostava muito, de professor incrível, que também, filosofia do direito também, acho que as matérias que tinham a ver diretamente eram essas, mas... E é muito interessante porque quando vocês, na graduação, se conectam com essas disciplinas que no ensino médio fizeram tanta diferença, parece que dá maior sustentação, né? Do tipo, não, eu vou adiante, porque tem ali ressoa algo que é familiar. Exato. E familiar, algumas coisas, né? Quando a gente chegou na faculdade, eu já tinha tido muitas... esqueci de falar de teologia, que foi fantástico. Que legal. Fantástico. E o meu professor... Depois eu falo mais dele.
Mas é muito interessante quando se conecta, né, o que eu tinha tido no ensino médio com o que eu tive na faculdade, se complementaram, e aí tem a abordagem, né, de cada professor, que sempre muda. Mas a teologia que eu tive, porque eu fiz PUC, né, uma faculdade católica na teoria, e era incrível, assim, porque meu professor, ele trazia muito de filosofia com teologia, e misturava com sociologia também, era demais, assim, tanto que eu fiz iniciação científica em teologia. Que bacana, Isadora. No direito você foi para qual segmento? Então, vamos começar. Na faculdade, Na verdade, ela fez direito, mas ela fez um outro caminho, né? Exato, mas naquele momento eu queria ir para o direito internacional, né? Sim. E aí eu me envolvi bastante na faculdade com uma atividade extracurricular, que eram competições acadêmicas de direito internacional. Então, entre faculdades do mundo, saiu um caso e aí as equipes pesquisavam e faziam mesmo os memoriais em inglês e sustentavam isso oralmente, né? E aí eu me envolvi tanto assim que eu fui selecionada pela faculdade para ser oradora e representar minha faculdade na competição em Hong Kong e Xangai. Foi muito bom. Demais! Bom, aí vamos só deixar um parênteses. Daqui a pouco a gente vai para Xangai. Perfeito. E aí me envolvi muito com direito internacional, cheguei a estagiar com isso, mas eu não gostava tanto assim na prática, né? Direito internacional privado, né? Que eram disputas comerciais em inglês. Mas eu sempre mantinha isso das línguas, né? Então eu sempre estagiei em escritórios estrangeiros, estagiei no escritório espanhol, num outro inglês e tal. E aí eu ficava, mas eu quero trabalhar com direitos humanos e não conseguia vaga, eu quero trabalhar na ONU. Terceiro ano querendo trabalhar na ONU, né? Também faltou um pouco de noção. Mas eu queria muito isso, não cheguei a conseguir trabalhar com direitos humanos e direito de gênero, que era o que me interessava. E no final da faculdade eu fundei uma ONG com 3 amigas da faculdade, que é a Rede Comadres, que aí sim a gente começou a trabalhar efetivamente, sem ser remuneradamente, com gênero, né? Gênero, território, desenvolvimento territorial. E aí eu, meio que frustrada com o direito, saí, assim, fui pro compliance, que é anticorrupção, né? Integridade, e passei a trabalhar com isso em escritório, trabalhei em empresa também, mas nunca gostei muito, assim, era mais para trabalhar. E aí saí definitivamente em abril do ano passado. Saí. Olha que nossa, mas quanta coisa interessante. Vou falar primeiro da China, né? Certo. Vou falar. E assim, outro mundo, outro planeta. Outro planeta, assim. E era uma época, isso era 2016. A gente chegou lá, não pegava WhatsApp, Waze, Google, nada. E era eu e a minha oradora, né, Gabriela, grande amiga, sozinhas lá, por enquanto, né? Então a gente teve que se virar e é literalmente outro mundo, você não entende nada. E na minha cabeça, eu falei, mas as pessoas vão falar inglês, né? Não é bem assim. Em Xangai, e Xangai é uma cidade super internacional, na verdade, né? Mas teve essas dificuldades, né, da língua, de se orientar, basicamente. Tinha dia que a gente, não vamos sair do hotel porque a gente vai se perder, então não vamos. Já dava até um cansaço. Já dava, mas aí fomos ficando mais aventureiras e é um lugar fantástico, assim, muito diferente do que eu imaginava na época. Assim, a minha experiência, pelo menos, né, era bastante limpo, assim, parques. A universidade que a gente foi era a Universidade de Xangai, de ciência política, direito e tal. Era mais ciência política. Fantástica, assim, fantástica. Não tem nem como explicar, assim. E a competição também foi maravilhosa, assim, conheci gente, nossa, da China, da Índia, do Afeganistão, de países que eu talvez não vá viajar algum dia. Fiz grandes amigos e foi uma experiência que me mudou muito, assim, essa competição. Tanto que eu continuei, competi em Xangai, em Hong Kong, voltei para a faculdade, fundei outro grupo desse, só que direito internacional público, que era o que eu queria, né, disputas interestados. Esse que não tá muito em alta hoje em dia, né? Não tô respeitando. Esse que tá... Esse que eu estudei. As pessoas laranjas acham difícil, né? Ofensivo. E aí, mas naquele momento parecia que funcionava. Sim, tava estudando.
E aí competi no Brasil também, essa mesma versão da competição, só que só no Brasil. Então fiquei uns 4, 5 anos nisso, assim. Que interessante. Você sabe que eu fiz uma formação na época da pandemia na Universidade de Coimbra. Porque na Universidade de Coimbra tem o primeiro curso de pós-graduação em Direitos Humanos da Europa. Sim. E Super lá em Coimbra foi tão sensacional. Bom, eu não fui, eu fui depois. Mas durante o curso não, mas ali eu descobri também o quanto é importante, quanto é fundamental e quanto, se a gente pensa, você me corrija, né? As estruturas, né? Todo o arcabouço de leis e de fundamento já está pronto. É a gente pôr os pés nesse lugar. Sim. Do direito e dos direitos humanos e do direito internacional. Exatamente. E isso, assim, não apenas no direito internacional, mas até no direito brasileiro, assim, dá um exemplo, né, do que eu entendo mais. A Lei Maria da Penha, né, é se não me engano, uma das 3 leis de proteção à mulher mais bem escritas, mais bem elaboradas, mais abrangentes do mundo. Só que ao mesmo tempo o Brasil, acho que olha, é um dos piores países em termos de violência contra a mulher. Acho que estava em 180 naquele ranking que eu vi. Então é essa distância entre a lei e aplicar essa lei, né? Aplicar essa lei. Aproveitando seu exemplo, né? Como nasce essa ONG? Qual é o objetivo? Ela ainda existe? E como que ela atua? Existe. A ONG nasce de um momento pandemia, né? 2020. E aí na pandemia a gente, né, tinha muito tempo para pensar na vida, no que fez, no que não fez, no que tem vontade de fazer. E eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com direitos humanos, de trabalhar com mulheres. Juntei as minhas melhores amigas na época, elas falaram, vamos tentar, vamos abrir uma ONG, vamos. E aí, muito estudo antes disso, mas a ONG se chama Rede Comadres. Ela oferece um programa que mistura educação socioemocional com capacitação profissional. E ele é oferecido em regiões desassistidas, né? Em comunidades, em favelas. Hoje a gente atua em 2, na favela do Jardim Colombo, em São Paulo, e na favela do Haiti, que a gente tem um grupo de adolescentes também. Então a gente oferece esse programa, tem uma equipe, né? A equipe das psicólogas elabora o planejamento de educação socioemocional. São dinâmicas de grupo que falam sobre trajetória, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E também tem a parte de capacitação profissional, que a gente facilita, né, cursos e oficinas como planejamento financeiro, gestão de pequenos negócios, para essas mulheres, né, uma formação. Nossa, tanta coisa para perguntar sobre isso. Porque esse é um tema fundamental. A função das mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente tem tantas camadas a pensar sobre isso, né? A condição da mulher, as questões daquilo que denomina-se a interseccionalidade, né? A questão étnica, racial, a questão socioeconômica. De uma maneira muito abrangente, eu vou fazer um comentário, mas, enfim, sei dos problemas desse comentário. Mas eu tenho a sensação de que nós estamos em guerra nessa condição das mulheres. Estou equivocada? Estou exagerada? Eu não sei se estamos em guerra. Se diz uma guerra de que jeito? Porque se a gente pensa, né, nas condições das mulheres no mundo, as violências que as mulheres sofrem, claro que eu não estou colocando todas as violências no mesmo patamar, que seria uma irresponsabilidade. A gente está falando, mas todas elas são assim denominadas, violências. Né? Então, existir na condição de mulher hoje no mundo é uma existência sob risco, né? Sob ataque. Com certeza. Então, nesse sentido... Eu acho que estou falando aqui, né, pessoas que se identificam com gênero feminino e masculino, né? Eu acho que tá pouca guerra. Eu acho que nós estamos sendo massacradas, na verdade, né? Nós estamos fazendo um trabalho de resistir, de tentar explicar por que a gente tá resistindo e aguentar, né? Eu ia falar comentários, mas até artigos que saem no jornal, né? Como recentemente, dizendo que nós estamos equivocadas, que nós estamos com raiva. Eu acho que a gente tem que estar com raiva mesmo. Sim.
E, claro, encontrar meios efetivos, individuais e coletivos, né, de ocupar o nosso lugar, de ter uma existência digna. E eu acho que as mulheres estão cada vez mais conscientes disso. Eu acho que as mulheres estão mais progressistas, não sei se eu estou tão equivocada, mas mais progressistas. Mas é fato que eu vi que as mulheres estão votando em candidatos mais progressistas e os homens estão em negação, não estão progressistas. Você sabe que essa semana, vou mandar um beijo para Manuela Sobreira fez uma postagem e questionando sobre a educação das meninas, né? Sobre como que a escola, a família, ela cobra diferente as meninas e os meninos. Eu, como professora, eu vejo isso nitidamente. Então, as meninas são chamadas à responsabilidade, ao compromisso, ao estudo, à dedicação full time. Então, o tempo todo as meninas precisam entregar o seu melhor. E isso é solicitado pela escola, né? Então, nós, e óbvio que eu estou fazendo uma generalização, mas existe uma fala, né, de que o caderno, o capricho, é mais bonito. ela precisa... Ele é mais bonito porque ela é exigida que seja assim, né? Afinal de contas, você é uma menina, então meninas agem assim, elas se dedicam assim, essa falácia de que as meninas amadurecem biologicamente mais cedo, que é uma falácia porque elas são pressionadas a muito, muito precocemente ter que lidar com o seu próprio corpo, com a responsabilidade sobre o seu corpo, enfim. Em contrapartida, então, o que eu quero dizer assim, a gente não pode colocar sob as costas dessa menina essa responsabilidade. Assim como a gente também não pode colocar sob as costas de um menino esse outro impacto, né? Que aos meninos tudo é permitido. Ai, menino. E sempre menino, né? Sempre menino. É sempre um que, né? Não é desleixo. É o jeito dele. Não é desorganização. Não é falta de compromisso. Então, esse protelar da maturidade masculina, né? E a legitimação, né, dos meninos serem super mimados. E bebezinhos, né? E eu até lembro, sabe? Isso até me despertou uma memória que na escola. Eu lembro que você era uma das professoras que não deixava os meninos se crescerem, não. Tipo, causar na aula, não sei o que é menino. Tratava, tipo, não vai fazer isso. Não. E eu achava muito bom. Isso é uma das coisas tão importantes, porque assim, é nítido ver o nível de questionamento, de provocação dos meninos sobre professoras mulheres. Então, eu me lembro de chegar com uma disciplina nova, que tem um alto grau de intelectualidade, né? Você tem que ter ali uma pegada de um raciocínio crítico e muito de bater de frente. Você não está sabendo o que você está dizendo. E tinha uma resistência deles. Eu lembro de pensar, por que os meninos não gostam tanto A gente adora a aula da Cíntia. Mas a gente estava falando sobre essa questão de meninos e meninas na escola e de como as meninas são cobradas de uma forma diferente. Você percebia isso entre os seus amigos, seus colegas? Sim. Sim. Acho que tanto dos amigos e dos colegas, e acho que até institucionalmente, assim, né? Não fica bem para uma menina dar risada alto. Nossa, minha risada sempre foi muito alta. Os shorts tem que ser 4 dedos acima do joelho. E eu, nossa, mas não sei, não acontece isso. Então tinha essa cobrança moral, assim, né? E cobranças de comportamentos mesmo. Acho que 2009, 2010 isso era muito forte ainda. De tem que ter um namorado e casar com o namorado e não sei o quê. Então não tinha tanto espaço para pluralidade. Acho que é isso. E como que nasce o Comadres, assim? Nasce de uma vontade, mas ela nasce também de uma resposta? Acho que nasce de uma vontade de trabalhar com direitos humanos, de trabalhar com mulheres, mas também como uma resposta, como uma indignação, né? Assim, eu lembro da gente conversar na época
mas a gente não vai fazer nada? Se a gente não fizer nada, o que vai fazer, né? Vamos fazer. Então nasceu dessa junção de vontade e indignação, assim. Foi uma iniciativa ousada para a época. Sim. Porque era pandemia, nós queríamos trabalhar em comunidades, né, em loco, então ir lá com a nossa equipe e fazer a dinâmica de grupo, o curso que seja, e sair, né, a gente não tinha uma sede, e era pandemia, né, e máscaras e tudo, e também porque não é assim, quero entrar numa comunidade, não, você tem que conhecer as pessoas, né, as pessoas têm que querer que você vá, então também teve todo esse trabalho de apresentar a Rede Comadres para diversas pessoas, desde professoras executivas, líderes comunitárias e aceitar críticas. Aceitar críticas, eu não sei se isso, mas também a gente recebeu esse convite, né, teve portas abertas para a primeira comunidade que a gente entrou, a partir de uma conversa com a líder comunitária, a Esther, que sempre foi maravilhosa, e foi assim, primeiro, né? Então, eu hoje diria foi uma iniciativa ousada, mas ainda bem que vocês tiveram essa ainda iniciativa. Uhum. E vocês continuam atuando, né? Essa ONG continua em ação e ela pode ser acionada pelas redes sociais. Com certeza. A gente tem um Instagram, que chama redecomadres.org, e o site também, redecomadres.com.br ou .com, não lembro agora. Acho que .com.br. E pode ser acessada, você vai saber mais sobre os nossos projetos, a nossa atuação, você pode contribuir com a ONG também, porque a maior dificuldade de ter uma ONG, com certeza, é a captação de recursos. E desta história, você trabalhou em todos esses lugares que você citou, e em abril do ano passado, abril de 25, você sacudiu a vida de novo. Sim. Conta um pouco sobre isso. Sacudi porque eu sabia há muito tempo que o meu lugar não era no mundo corporativo. Eu estava fazendo isso muito por conta de, né, ganhar dinheiro, se sustentar. Mas eu não sabia o próximo passo. Não sabia o que eu ia fazer. Assim, claro, né, eu tinha a ONG, eu queria muito me dedicar exclusivamente à ONG. Então, depois de muita terapia, muita conversa, eu tinha uma coisa. A ONG recentemente recebeu uma emenda parlamentar, então uma verba, né, que nos permitiria atuar de forma mais sólida. Eu falei, bom, já que isso aconteceu e já que eu não sei o próximo passo sem ser isso, eu vou me permitir sair sem saber o próximo passo. Tinha um dinheirinho guardado ali e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a paz de sair de um lugar que você sabe que você não pertence e que jamais vai pertencer é inigualável. Você sabe que o Aristóteles, não sei se você lembra dele, é minha paixão, né, o Aristóteles. Eu li hoje uma matéria falando sobre a ética Aristóteles, que, gente, não é tão raso assim, né? O Aristóteles vai dizer que a felicidade está condicionada à ética, né? E quando a gente pensa em ética, a gente pensa no outro, mas a gente também não pode deixar de pensar na gente. Né? Então, saber quais são os nossos limites. E, enfim, tantas coisas aconteceram na vida de todos nós, mas eu, nesses últimos tempos, tenho pensado muito nesse sinônimo de felicidade. E nesse momento da minha vida, ser feliz é ter paz. É ter paz. Isso tá pacificada com o mundo ao seu redor, com o que você está fazendo, com as suas escolhas, né? Olhar no espelho e falar, ok, tá tudo certo. Eu me reconheço, né? Eu me reconheço, porque acho que, né, em vários ambientes tem isso, mas o mundo corporativo tem algo que me incomodava muito, que é uma fantasia, né? Eu brincava em casa, falava, eu tô pondo minha fantasia aqui, indo trabalhar, você performar algo que você não é. Essa é uma palavra muito da moda, né? A performance, eu tenho que performar. Teve um aluno que me falou há pouco tempo sobre como ele podia performar bem, né? E eu disse para ele tomar cuidado com essa ideia de performance, porque é uma encenação, né? Então, e aquilo que é encenado significa que não está visceral, não está em você. Né?
Esse tem sido o grande tema para a sua geração, né? Essa busca por um propósito, outra palavra da moda, né? Uma busca por estar inteira naquilo que está fazendo. Acho que, obviamente, que isso tem os seus prós e contras, existem inúmeras questões, mas acho que vocês quebraram com esse paradigma, né? De olhar a vida adulta e partir do pressuposto de que é uma vida do automatismo, né? Acho que nesse sentido parece uma geração muito filosófica, né? Questionadora, né? Eu acho que a minha geração é questionadora e tem que continuar sendo, todas as outras espero que sejam também, mas acho que a gente quebrou um pouco, sim, um pouco bastante, essa questão do, eu vou arrumar um emprego estável e eu vou trabalhar por 30 anos nesse emprego e aí eu vou me aposentar e aí eu vou viver. E eu acho que, pelo menos pra mim, né, eu acho que, sendo filosófica agora, hein? Por favor. Então... Este é o sofá da filosofia. Eu acho que quando você chega muito perto da morte, você levanta um véu e passa a ver a vida de um outro jeito. Então, né, a minha mãe faleceu em 2022, Covid, foi uma das inúmeras médicas que estiveram na linha de frente do Covid e, infelizmente, veio a falecer. Então, eu vi a morte muito de perto e acho que me levantou um véu, assim, de... Minha mãe ia se aposentar dali 2 meses. Então, não dá pra gente esperar até, não sei o que, pra se aposentar e aí viver. A gente tem que arrumar um jeito de viver, nem que seja um pouquinho todos os dias, agora. Então, isso acendeu algo dentro de mim, tipo, é urgente você fazer alguma coisa, não só pela sua saúde mental, física, mas porque a vida tá aí, a gente tá aqui por tão pouquinho tempo, né? E eu sinto muito por isso. Obrigada, Cíntia. Olha, o que a Isadora diria para aquela Isadora de 2009 que sentou na primeira turma de filosofia e sociologia? O que você diria para aquela Isadora, Isa? Vale qualquer conselho? Não. Para você. Acho que eu diria um pouco, pare de performar, já que a gente tava falando disso, assim, para de tentar ser, menininha, eu sou inocente, uma flor do campo, tipo, dá risada alto, faz o que você tem vontade, sei lá, usa os shorts do uniforme que você quer usar logo. Acho que é isso que eu diria. Você sabe que eu tenho na minha memória essa menina. Eu tenho na minha memória uma menina de opinião forte. Isso ficou em mim. Mas que bom. Brava. Brava? Ai, que bom. Eu sempre coisa. penso isso. Eu penso assim, eu lembro da Cíntia de uma determinada maneira. Mas como será que ela lembra de mim? Eu não sei, né? Olha, que legal. E eu lembro você, uma menina brava, assim. Ai, que bom. Incomodada. E de questionar e de não aceitar passivamente. Eu tenho muito isso, assim, uma pimenta. Ai, que bom. Desculpa. Não no mau sentido, não. Eu não tenho nenhuma memória, assim, de uma situação de confronto. É porque eu também não convido de confronto, eu não convido, viu, Jory? A gente tá fora dos confrontos. Enfim, essa é uma outra coisa, né? Porque a gente se dá bem com todo mundo. Não, a gente não se dá bem com todo mundo, né? E isso é impossível. E que bom, né? E hoje você está nesse novo projeto. Conta pra gente. Estou. Recentemente, eu fundei junto com o Pedro, né? Meu agora noivo, e com a Aline, que também é do Porto. A Aline Corradi, não sei se... enfim. Lembro! A Aline Corradi! Nasceu de um incômodo, numa grande dificuldade que eu vejo na ONG, que é a dificuldade das ONGs captarem recursos. Então, um dia em casa, eu e o Pedro conversando, é muito difícil captar recurso, eu queria que tivesse um jeito das ONGs receberem recursos de uma maneira mais fácil, não sei o quê. E ficamos com isso na cabeça. E aí um dia, na feirinha de Barão Geraldo, encontramos a Aline. Aline, o que você está fazendo da vida? Tal, acabei de sair do emprego e tal.
tô pensando em abrir um e-commerce, ela disse. Que legal. E aí a gente foi pensando, falou, e se esse e-commerce de alguma maneira conseguisse doar um dinheiro para ONGs? E disso nasceu a Feirinha da Hora, que é o nome da empresa, que é um mercado criativo que vende peças feitas por artistas independentes, e parte do faturamento obtido com essas vendas é doado a ONGs parceiras, né? Então ONGs que a gente cuidadosamente seleciona, claro que faz um acompanhamento, né, da doação desses recursos. Ele foi O que você precisa? E aí vocês hoje têm um conjunto de ONGs parceiras. Sim, temos algumas ONGs parceiras, inclusive a Rede Comadres, que assim, a gente desenvolve coleções, né? Então, vai ter a coleção de janeiro, vamos dizer agora. Então, a gente contata artistas, então tem uma ceramista de cerâmica fria, cerâmica quente, prints, pinturas, é comumente chamado de artesanato, né? Mas a gente entende que essas pessoas realmente são artistas. E essas pessoas desenvolvem essa coleção, que é vendida no Feirinha da Hora, né? Esse site online por agora. E parte do faturamento é doado para ONGs, né? Então, uma pergunta. Essa coleção, ela é exclusiva para a feirinha. A feirinha. Exato. Tá, então... E aí, dependendo daquilo que eu vejo na feirinha, eu posso buscar mais informações sobre aquele artista nos seus espaços. Enfim. Com certeza. Os artistas, a gente, assim, sempre quer dar muita visibilidade para o trabalho desses artistas. Então, tem uma seção no site que é Conheça Quem Faz os Artistas. E para as ONGs também. Tanto que os nomes das coleções, até o momento, não sei se isso vai mudar, tem o nome das ONGs. Então, Coleção Rede Comadres, Coleção Gatinhos da Vila Prudente, que é outra ONG que resgata gatos de rua. Então, dá para saber mais sobre as ONGs também, outras maneiras de ajudar, mas a gente ficou muito feliz. Foi agora, em novembro, que a gente lançou. Que sensacional isso, né? Porque cada vez mais são as conexões. Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. E aí a gente vai conectando as pessoas e formando essa rede, né? Essa rede solidária e atuante, faz muita diferença, faz toda a diferença. Faz que dá, assim, claro, a gente ficou muito feliz com o resultado do Natal, né? Natal, a gente zerou o estoque e as ONGs receberam um valor ótimo. Assim, eu até falei para as meninas da rede, falei, gente, a gente nunca recebeu uma doação dessa. Então... E é isso. E aí a seriedade, porque enfim, há uma atitude às vezes indigesta da gente não saber a credibilidade de uma ONG ou das pessoas. E a partir do momento que está tudo visível, está tudo público, né? E isso está claro. Sim. E aí as pessoas partem a participar de uma maneira muito mais atuante. E aí eu fiz valer aí também o direito, né? Porque eu trabalhei com compliance, trabalhei com verificação de antecedentes, vou dizer assim, né? De empresas, de instituições, como fazer um portal da transparência. Então eu estou aplicando esse conhecimento também no projeto. Que sensacional, não é? É fazer a sua diferença, né? Fazer a diferença no mundo que está ao seu redor, com aquilo que a gente sabe, né? Acho que essa é a pergunta maior. O que eu faço com o que eu sei? E aí eu transformo vidas com o que eu sei, né? Eu mudo futuros com o que eu sei. Então, sim. Enfim. E é isso que eu quero continuar fazendo. Parabéns. Obrigada. Que delícia de conversa. Amei também. Não foi uma delícia? Foi. Olha, primeira de muitas. Sim. Espero que você venha. O Pedro já está de antemão convidado a vir também. Acho que a gente pode fazer uma... mostrando para o pessoal o site, enfim, como que funciona. Até para que a gente possa ampliar essa rede, né? E mais pessoas se sentirem também motivadas, estimuladas a levarem para frente os seus projetos. Sim. Isadora, verdade. Que honra ter você aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, professora. Parabéns. Obrigada. Um beijo e até a próxima.